Tá bem interessante, né? Revolução dos bichos. Vamos dar continuidade então ao capítulo 8, página 66. Mais ou menos na mesma época, foi anunciado que Napoleão acertara a venda da madeira para o Sr. Pilkington. Ele também celebraria um acordo de longo prazo para a troca de certos produtos entre a fazenda dos animais e Foxwood. As relações entre Napoleão e Pilkington, embora sempre intermediadas por Whymper, eram agora quase amistosas. Os animais não confiavam em Pilkington por ser humano, mas preferiram-no a Frederick, a quem tanto temiam quanto odiavam. Com o passar do verão e o moinho quase pronto, os rumores sobre o iminente ataque traiçoeiro cresciam cada vez mais. Frederick, dizia, planejava investir contra os animais acompanhado de 20 homens, todos com armas de fogo, e já tinha subornado os juízes e a polícia, de modo que, se conseguisse pôr as mãos nos títulos de propriedade da fazenda dos animais, não haveria perguntas. Além disso, vazavam de Pinkfield histórias pavorosas sobre as crueldades que Frederick praticava contra seus animais, que ele tinha açoitado um cavalo velho até a morte, que matava as vacas de fome, que tinha matado um cão jogando-o na fornalha, que se divertia à noite obrigando os galos a brigar, usando lascas e lâminas amarradas às esporas. O sangue dos bichos fervia de raiva quando ouviam sobre as coisas que eram feitas. E algumas vezes gritavam pedindo permissão para atacar a fazenda de Pinkfield em conjunto, expulsar os humanos e libertar os animais. Squealer os aconselhava a evitar atitudes precipitadas e a confiar na estratégia do camarada Napoleão. Ainda assim, o repúdio a Frederick seguia imenso. Certo domingo de manhã, Napoleão apareceu no celeiro e explicou que nunca, jamais, tivera a menor intenção de vender tábuas de faia para Frederick, que considerava abaixo de sua dignidade lidar com o patife daqueles. Os pombos que ainda voavam para espalhar as notícias da Revolução eram proibidos de pousar em qualquer ponto de Foxwood e tinham sido instruídos a substituir o antigo lema "Morte à Humanidade" por "Morte a Frederick". No fim do verão, mais uma das maquinações de Snowball foi revelada. A safra de trigo estava cheia de ervas daninhas e descobriu-se que em uma de suas visitas noturnas, Snowball havia misturado sementes da praga a sementes de milho. Um ganso que tinha conhecimento da tramóia confessou sua culpa a Squealer e imediatamente cometeu suicídio, engolindo um punhado de bagas fatais de Belladonna. Os animais também aprenderam que Snowball jamais havia recebido, como muitos deles acreditavam até então, a ordem de herói animal, primeira categoria. Aquilo era apenas uma lenda espalhada pouco depois da Batalha do Estábulo pelo próprio Snowball. Bem ao contrário de ter sido condecorado por bravura, ele tinha sido censurado por covardia durante a batalha. Mais uma vez, alguns dos animais ouviram isso com certo espanto, mas Squealer logo conseguiu convencê-los de que suas lembranças estavam incorretas. E mais uma vez se usaram a tática de desmoralizar o oponente, de criar mentiras e de criar títulos que o rebaixavam, né? Aqui Snowball é retratado também como traidor, como fascista, como nazista, como genocida e assim vai. Então veja só, é impressionante, né? Parece que estão escrevendo esse livro agora, nesse exato minuto. Continuando, no outono, um esforço tremendo, exaustivo, pois a safra precisava ser colhida quase ao mesmo tempo que o moinho foi terminado. O maquinário ainda precisava ser instalado e o Whymper negociava a compra, mas a estrutura estava completa. Apesar de todas as dificuldades, apesar da inexperiência, dos implementos primitivos, do azar e da traição de Snowball, o trabalho foi encerrado pontualmente, precisamente no dia marcado. Cansados até os ossos, mas muito orgulhosos, os animais deram muitas voltas e voltas ao redor de sua obra-prima, que parecia mais linda aos seus olhos agora do que na primeira construção. Além disso, as paredes tinham o dobro de espessura das anteriores.
nada abaixo de dinamite poderia derrubá-las. E quando eles recordaram quanto haviam trabalhado, os reveses que tinham superado, a enorme diferença que ocorreria em suas vidas, quando as passas estivessem girando, quando recordaram tudo isso, o cansaço cedeu e todos deram pulos e piruetas em volta do moinho, soltando gritos de triunfo. Napoleão, acompanhado de seus cachorros e do galo, foi pessoalmente inspecionar o trabalho concluído, cumprimentou cada animal por aquela conquista e anunciou que o moinho se chamaria Moinho Napoleão. 2 dias depois, os animais foram chamados para uma reunião extraordinária no celeiro. Ficaram mudos de surpresa quando Napoleão anunciou que havia vendido a madeira para Frederic. No dia seguinte, as carroças de Frederic chegariam e o transporte teria início. Ao longo de todo o período de sua aparente amizade com Pilkington, Napoleão havia negociado em segredo um acordo com Frederic. Todas as relações com Foxwood foram rompidas. Mensagens ofensivas tinham sido enviadas a Pilkington. Os pombos receberam a orientação de evitar a fazenda Pilkfield e a alterar seu lema de morte a Frederic para morte a Pilkington. Ao longo tempo, Napoleão garantiu aos bichos que as histórias sobre um ataque iminente à fazenda dos animais eram totalmente inverídicas e que os relatos sobre a crueldade de Frederic com animais tinha sido uma grande medida exagerada, quer dizer, amenizar a ditadura, né? Não é uma ditadura, é apenas um controle para proteger a democracia. Todos aqueles boatos deviam ser obra de Snowball e seus agentes. Parecia agora que Snowball, afinal, não se escondia na fazenda Pinkfield e que, de fato, nunca estivera lá em toda a sua vida. Estava morando, e com um razoável luxo, dizia-se, em Foxwood, e era hóspede de Pilkington fazia já alguns anos. Os porcos extasiaram-se com a súcia de Napoleão. Ao demonstrar amizade com Pilkington, ele tinha forçado Frederic a elevar o preço em 12 libras. Mas a principal qualidade da mente de Napoleão, dizia Squiller, era demonstrada pelo fato de ele não confiar em ninguém, nem mesmo em Frederic, que desejava pagar pela madeira com uma coisa chamada cheque, um mero pedaço de papel com uma promessa de pagamento escrita nele. Mas Napoleão, esperto demais para cair nessa, exigiu o pagamento em cédulas de 5 libras, que deveriam ser entregues antes que as tábuas fossem retiradas. Frederic já havia pago e a soma era exatamente a necessária para a compra do motor do moinho. Enquanto isso, a carga foi posta na carroça e transportada em alta velocidade. Quando tudo tinha sido levado, outra reunião extraordinária foi organizada no celeiro, para que os animais inspecionassem as notas de Frederic. Sorrindo beatificamente, usando as suas boas condecorações, Napoleão repousava em uma cama de palha em cima da plataforma elevada, com o dinheiro a seu lado empilhado com todo o capricho em um prato de cozinha da sede. A fila de animais passou lentamente diante das notas, todos se deixando preencher por aquela visão. Boxer esticou o focinho para farejar, e aquelas coisas brancas e frágeis se mexeram e farfalharam com a respiração dele. 3 dias mais tarde ocorreu um tumulto terrível. Whymper, com o rosto mortalmente pálido, subiu a trilha correndo de bicicleta, jogou-a no chão e seguiu correndo a pé até a sede. No instante seguinte, o rugido de raiva sufocada irrompeu dos aposentos de Napoleão. A notícia sobre o ocorrido se espalhou como fogo por toda a fazenda. As cédulas eram falsas. Frederic conseguia madeira em troca de nada. Quer dizer, o bicho quis ser tão esperto, né, quis dar nó nos outros, espalhou fake news para desmoralizar o seu adversário e, por fim, acabou mal. Ele deu o famoso tiro no pé. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, né? Junte-se a essa comunidade de leitores. É aqui, ó, botãozinho à esquerda. Só você se inscrever e ativar o sino das notificações.